psicólogo e pai de uma filha e não tenho netos, infelizmente, por enquanto, espero uma hora tê-los. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês. Esse trabalho aqui que eu vou mostrar para vocês nasceu de um sonho. Eu tive há mais ou menos um pouco atrás. Eu vou dividir as minhas riquezas com vocês, vocês já vão entender por quê. Esse sonho dizia que existia um trabalho a ser feito de 20 milhões de dólares. E esse trabalho consistia em saber explicar para as pessoas comuns, não para os iniciados, não para os psicólogos, não para os clínicos, mas saber explicar para as pessoas o que está acontecendo no mundo e parece que as portas do inferno se abriram e os loucos estão no poder. Vamos ficar só com as portas do inferno que se abriram, que já está bom o suficiente, não é verdade? Então, eu vou perguntar para vocês, o que está acontecendo? Eu gosto de fazer isso assim, sabe? Vocês falam, eu falo aqui e a gente vai conversando. O que está acontecendo? O que vocês acham que está acontecendo neste mundão? Chama? Mundo velho sem porteira? Não. Como é que é? Hã? Esse mundo de meu Deus, pode ser também. Então, todos de uma vez, não, por favor, mas o que está acontecendo? Vai lá. Os sistemas estão colapsando, todas as formas de poder e de ser estão sendo revistas. Muito bem. O que mais? A gente se distanciou da noção de interdependência. Puxa vida, sim senhora. Muito bem, isso aí. O que mais? Uma forma não muito meiguinha de promover uma grande transformação, mas envolve dor. Sim, ok. Tinha alguém aqui e depois lá. Muito individualizado, interessa para mim o eu e o meu eu, e só o que é para o outro, bom para o outro, ninguém está muito aí, não. Mal perdeu o pudor. Boa, gostei de ver. Ah, tem um complexo de poder agindo e uma unilateralização. Eu acho que sim. Agora, como é que a gente explica isso para alguém que não seja exatamente um iniciado na psicologia? Essa que é a nossa questão. Entender isso de um jeito mais simples, apesar de não perdendo profundidade. Gente, o que mais? Estamos vendo um genocídio em nossas TVs, estamos nos vendo indiferentes, sem dúvida. O que mais? Mas salta aos olhos de vocês, assim, não pensem muito, não. Vamos lá. Internamente na Idade Média. Bom, Rafa. Mercantilização dos ecossistemas, ou seja, vamos ganhar dinheiro com a natureza e pronto, acabou, e a banalização do mal. Já teve um mal ali que também está nisso. O que mais? Um sistema cíclico. Na verdade, é uma ciclicidade que já aconteceu muitas vezes e agora está acontecendo mais uma vez.
Metade eterna Idade Média, continuamos repetindo os problemas. Tudo bem, valeu. Tá bom, tá valendo. A grande diferença em relação à Idade Média é a perda do espiritual. É, sim, senhora. Desculpa que eu não consegui. Substituição dos dogmas. Explica melhor. Ah, trocou o ismo. Ah, tá, só mudou o ismo, o resto continua igual. Muita informação e pouca experiência, excesso de informação, pouca entendimento dessa informação. Globalização com isolamento. E a outra qual era? Desculpa. Ausência de organização e unidade. Bom, eu vou ficar com essa palavra da unidade, quer dizer, parece que a gente está fragmentado. Ou sempre foi, de repente está caindo a ficha do tanto que já era e a gente não sabia, ou parece que realmente abriram as portas do inferno e que cada um está na sua e dane-se e pronto, acabou, né? Então, o que mais? Mais alguma coisa que esteja na cabeça de vocês? Bom, tem uma fronteira que é complicada, que é a da psicologia e a da política, verdade? Eu tive professores espetaculares, espetaculares de psicologia, talvez mestres, mas política, não. Era simplesmente assim. O Vira sabe do que eu estou falando, que era nosso professor também. Então, porque é um terreno tão estranho, a, a ideia da psicologia de que você tem um encaminhamento, né? Sempre pode ter mais um jeito, outro jeito, desse jeito, mas o contrário também. E, em tese, não há motivo para briga, mas sempre há. Por quê? Essa é a pergunta. Por que que em certos conflitos a gente briga, né, engasguei aqui. Por que que em certos conflitos a gente briga e outros não? Qual é a diferença? Como? Tentar se impor e diminuir a verdade do outro. Sem dúvida. Vamos lá, o que mais? Desculpa que houve algum ruído, meu ouvido não. Hum. Então, vamos lá, que existem divergências. Divergências. Agora, por que certas divergências são levadas de uma maneira, vamos dizer, construtiva? Eu não quero fazer julgamentos, né? Mas por que que algumas dão em guerras e algumas dão em desordem, algumas dão em caos e outras não? Por que que certos conflitos dos pacientes, para quem é psicólogo, se encaminham e outros parecem que não? O que acontece? Vou por aqui. Isso aqui também é do meu professor, o nosso professor lá, que a Elvira também conhece, que é o Sandor, né? Eu estou indo lá para o fim. Uma vez pediram para o Sandor, que era o nosso professorzão, falar sobre a psicologia junguiana, na história da USP. Imagina onde foi o assunto.
Então, ele diz o seguinte, existem, na dinâmica da psicologia, da psique, existem duas situações típicas. A psique é formada de consciente e inconsciente, tudo bem? O que é o inconsciente para o Jung? O que é o inconsciente? Não tenho medo não, vamos lá. Hã? É aquilo que é desconhecido na psique. Aquilo que a gente esconde da gente mesmo. Tem várias modalidades aqui. Mas para a gente não perder muito tempo, que tem muita coisa, eu vou dizer, o Jung uma vez definiu o inconsciente como nome científico de Deus. Tá bom? Não, né? Não? Tá tudo bem? Nome científico de Deus? O que ele quer dizer com isso? Primeiro, que a referência é outra, é a ciência e não é a religião. Segundo, é que o que Deus é, hein? Deus é onipotente, Deus é ilimitado, Deus pode estar em qualquer lugar, Deus tem características que a consciência não tem. Não sabemos falar de Deus. A gente pode experienciar alguma coisa, mas falar alguma coisa a respeito de Deus, não sabemos. Por isso, o inconsciente. Então vamos dizer que tem uma potencialidade ilimitada no inconsciente? Podemos falar assim? Tá bom. Então tem daqui, desse lado aqui, tem uma coisa chamada inconsciente que é ilimitado. E desse lado aqui tem o consciente. O que é o consciente? Perguntinha básica. O que é a consciência? Fala mais alto, por favor. É aquilo que a gente tem acesso, aquilo que a gente consegue perceber. Então tá bom. A melhor maneira de compreender uma coisa é descrever, é ir pela percepção, não é ficar explicando intelectualmente. Mas a gente precisa saber, já que a gente tem esse esquema de consciente e inconsciente, quer dizer, aquilo que eu percebo, aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei, está do lado de cá. E aquilo que eu não sei está do lado de lá. Só que do lado de lá tem uma inteligência muito superior. Vamos falar sobre isso? Alguém tem alguma questão sobre isso? Várias. Porque parece que inconsciente é só a lata de lixo, como dizia o Freud. Não. Então tem uma coisa lá que é uma inteligência muito, muito, muito maior do que aquilo que a gente é capaz de estar aqui vivendo conscientemente. Vocês, tudo bem com isso? Por isso que a gente vai procurar os sonhos. Porque os sonhos, numa linguagem simbólica, falam a linguagem da integração, falam uma linguagem de comunicação entre esses dois pedaços aqui. Então, duas situações típicas que existem. A primeira é, tem um conteúdo que quer passar do inconsciente e se tornar consciente e dá certo. Beleza? Tá bonitinho, né? A bolinha que passa para o outro lado, assim. Então dá para a gente ver que, pô, Deus queria mandar uma mensagem. Tô brincando, tá bom? Vocês me pegam no pé se vocês não gostarem, não tem problema. Mas tem que passar lá uma mensagem, tem uma informação, tem algo, tem um afeto, tem o que quer que seja, que tem que passar para a consciência e passa. Essa coisa aqui, essa separaçãozinha aqui, essa membrana, vamos imaginar, ela é permeável. Ela permite a passagem. O que é essa membrana? Essa membrana é tudo aquilo que você aprendeu na sua vida, você recebeu da sua cultura, da sua família, da sua educação, que, na verdade, está aí para fazer essa passagem. Então, se você recebeu uma educação, se você recebeu uma educação flexível, aberta o suficiente, essa passagem acontece. Está tudo bom, está normal, a vida segue, se enriquece, o inconsciente vem, toma consciência de coisas, tem um insight, uma maravilha, está tudo ótimo. Porém, sempre tem um porém. Segunda situação, o conteúdo é reprimido. O que significa? Essa coisa aqui no meio,
que deveria dar passagem, que deveria se abrir a uma outra lógica, uma outra situação do conteúdo, que é a situação que vem no inconsciente, ela não dá passagem. Não. Cria-se uma resistência. O que é essa resistência? O que pode ser essa resistência? Como? Preconceito, em primeiro lugar. Que mais? Como? Desculpa que eu sou surdo. Defesas psíquicas. Tá bom, mas o que são defesas psíquicas? Assim, em termos de dinâmica, o que elas fazem? Ah? Pode ser uma doença, pode ser. Elas protegem, elas mantêm a consciência. Hã? Sim, pode, exatamente. Mas como que elas fazem isso? Esse que é o problema. O que elas fazem? Elas protegem ideias que a gente tem de transformação. Situações, afetos, elas bloqueiam que essas situações se transformem, verdade? Quando existe um contato com o inconsciente, existe uma mudança, existe uma transformação. Se não, fica tudo como está, pelo amor de Deus, não mexe nisso. Bom, só que não é assim que funciona. Porque quando existe essa resistência, isso vai, em primeiro lugar, para o corpo. Somatização, certo? Conhecemos isso. Doenças, vamos lá, o corpo vai mostrar e ele vai tentar fazer com que passe para a consciência, através de um sintoma, tudo bem? Uma informação que foi negada que vocês precisam ter. E aí, conforme for dado o ambiente, isso se torna consciente. Se você não quiser tomar um remedinho cada vez mais forte, para cada vez mais sufocar a sua angústia, ou seja lá o que for, e você entender que aquilo também é você, eu entender que isso também sou eu. Minha vesícula não dá mais conta, eu não estou dando conta. Com licença, não é minha vesícula. Tira a minha vesícula que tudo bem. Então, daqui a pouco tira o fígado também, tudo bem. Né? Assim, vamos embora. Né? Não, espera, isso tem a ver com a minha situação no mundo. Minha situação no mundo chegou num ponto onde X. Bom, aí talvez se recomponha essa sensação de totalidade. Totalidade, né? Tudo bem, totalidade? O que é mesmo totalidade? É um movimento bacana de interesse. Quem falou o quê? O que aqui? Integração, justamente a integração. A gente vive num mundo dual, consciente e inconsciente, bom e mal, certo e errado. Blá, 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 blá. Será possível que não tenha uma unidade, usando uma palavra, um acesso a uma sensação, uma vivência, uma experiência de unidade na vida? É disso que nós estamos falando. É para isso que tem todo esse sistema de consciente e inconsciente, porque é demais para a consciência. Sandro falava que se uma parte do inconsciente conseguisse se tornar consciente imediatamente, a gente não aguentava. Então tem que ir devagar, tem que ir através do tempo e assimilando, integrando bem ou por mal, né? Espera-se que por bem, a gente vai tendo essa comunicação com a totalidade. Agora, volto à minha pergunta anterior. Se a gente pensar nisso, o que faz com que certas coisas sejam integradas e outras não? O que faz com que certas coisas sejam mais e mais sujeitas a uma separatividade e o que mais a união? Quais coisas facilitam a união? Vamos lá. Na sua vida, o que faz com que você se sinta mais inteiro? Xingar o Bolsonaro? Xingar o Lula? Não é assim? Então, essa que é a questão. Como a gente se relaciona com aquilo que é diferente e oposto? Jung não falava que a individuação, o caminho do self, é a integração de opostos? Verdade? Bom, como é que a gente está fazendo?
E a pergunta que eu fiz é: por que está acontecendo cada vez mais o contrário? Não é a primeira vez que acontece, alguém levantou isso. Isso é cíclico. Mas essa ciclicidade, será que ela é inevitável? Quer dizer, nós estamos na beira de uma guerra desgraçada mesmo, vai ser um horror, como já foi. Quem estudou a Segunda Guerra Mundial sabe que nós estamos, parece que é igual. Muda o que tem que mudar, mas é igual o que está acontecendo. O que aconteceu na década de 30, só, bom, em vez de ter tanque e cavalo puxando canhão, agora a gente tem satélite dando GPS para as balas. Né? Grande diferença. A questão humana, igual. Vocês aceitam isso que eu estou dizendo ou se alguém quer discutir esse fato? Então, parece que há algo errado, falar por mim. Eu olho e falo, não, não pode ser. Isso não é o que eu estou acostumado, não é o que eu aprendi a ver, não é o que eu aprendi a esperar. Esperava que, bom, as coisas meio que se resolviam, acontecia alguém que fazia uma certa intervenção. Agora parece que não. É tudo na base da pressão, é na base da, sei lá, da violência e, bom, resultados correspondentes. Né? Então, o que que a psicologia pode contribuir para essa situação? Se a gente, o que que a gente precisa entender aqui para ver um caminho de desenvolvimento? Vou dizer, em vez de ficar perguntando para vocês, é assim: existem condições que mantêm um certo nível de consciência presente e que, se essas condições não estiverem, o nível de consciência se rebaixa. Quem estudou Jung sabe disso. Ele falava de, como chama, na energética psíquica, de que tudo aquilo que não é assimilado pela consciência recai no inconsciente. Familiares com isso? Vocês são? Quer dizer, tudo aquilo que eu não apreendo ou aprendo, eu vou ter que aprender. Se não é por bem, vai por mal. Mas eu não faço sumir certas condições que vêm do inconsciente. Eu não tenho esse poder de fazer desaparecer um sentimento, desaparecer uma situação existencial de um grupo, de uma pessoa, de uma minoria. Eu posso acabar com a pessoa e matar a pessoa, mas isso não resolve situação nenhuma. Ao contrário, é isso que a gente precisa entender que a psicologia está dizendo. Tem um caminho para a gente integrar essas coisas que não é o caminho da violência. Não estou querendo fazer aqui a apologia da não violência, porque também tudo que vira ismo, alguém falou do ismo, o não violênciaísmo também não adianta. Né? Ah, eu sou não violento. E pá, no trânsito. Beleza? Não, mas eu sou não violento. Vamos com calma. Do que nós estamos falando? Estamos de acordo que a psicologia está procurando um caminho para a integração? Vamos usar todas essas palavras? Pô, mas o que é isso? Como é? O que é esse caminho para a integração? Vamos pensar. Vamos. O que é? Muito bom. Então, para início de conversa, não dá para negar a sombra. Né? Quem falou no mal lá atrás, no mal, a sombra, aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não percebo, para início de conversa. Se isso começar a acontecer, nós somos os bons e vocês são os ruins, já deu, hein? Já deu. Agora, mas isso acontece sempre. Acontece? Quando que acontece isso? Tem alguém querendo falar? Bom, beleza. Tá aqui, não é? Então, vou puxando para minha sardinha, porque minha sardinha é o diálogo, né? Então já estão aparecendo aqui o negócio do diálogo. Diga.
Muito bom. Então, vocês veem por aqui que nós vivemos numa situação existencial, ela é existencial e ontológica, de que a consciência não dá conta de tudo do inconsciente. Não dá. É um processo de integração. Envolve o tempo. A não ser que você seja realmente daqueles que vai para além do tempo. Quem lê o Krishnamurti gosta, porque justamente ele fala sobre isso. Existe, existe, está acessível aqui, agora. A gente quer, desculpa, vou falar por mim. Eu sou burro o suficiente para não poder entender. Diga. A ignorância é o. Exato. O primeiro ponto é admitir que você é ignorante. Sim, admitir a sombra, no sentido amplo. Eu sou ignorante, eu sou violento, eu ignoro, eu quero passar por cima. Eu não sei como é que é, mas esse é o começo do caminho da individuação. Sabemos, não sabemos? Ou seja, se eu não admito o mal, se eu excluo o mal e se eu projeto ele, quem falou em projetar? Alguém falou de que aquilo que é, acho que foi alguém aí. Então, outra lei psicológica, foi. Uma outra lei psicológica. Tudo aquilo que se nega à consciência ou vai para o corpo, mas poderia ter posto aqui projeção. Não poderia? Então, tudo aquilo que eu não reconheço em mim mesmo, eu projeto no outro. Tudo bem, nenhuma novidade. A questão é, o que é que favorece a emergência de projeções do jeito como elas estão acontecendo hoje? Vamos combinar que está acontecendo de uma maneira maciça? Talvez sempre aconteceu e a gente está percebendo agora. Pode ser? Pode. Mas quais são as condições que fazem com que uma pessoa consiga perceber que ela está projetando nos outros? Me digam, o que é preciso para você entender que você está projetando? Como? Desculpa, levanta a mão e fala mais alto. Conscientizar. O que é isso? Hum? Eu sou surdo, gente, por favor. Trazer para o entendimento. Reconhecer, se identificar. Tá bom, esse é um caminho. Vamos aprender pela dor, vamos aprender pela guerra, vamos aprender pela doença, né? Vamos aprender que eu sou ótimo até a hora que a vesícula diz, para. Tem que aprender, eu tenho que aprender que existem limites nas coisas. Eu tenho que aprender a ser humilde, eu tenho que aprender a fazer as coisas de um jeito que seja positivo para os outros. Eu tenho que aprender, tenho que aprender. Quem é que fala isso para vocês? Olha, tem que aprender assim e assado. Essa reflexão já é muito bom. Quer dizer, aconteceu alguma coisa que me envolve. Não é que de repente caiu o avião, não tenho culpa nenhuma. Eu tenho. Brincando. Isso, isso, isso. Muito bom. Quem fala bastante sobre isso é a Gestalt terapia. Eles olham, eles malham a fronteira de contato, como é que está sendo o contato. Tem retroflexão, tem exclusão, tem um monte de coisa que pode acontecer no contato. Eu posso negar o contato. Pronto. Não existe.
Isso, isso, isso. A gente precisa aprender a aprender com o inconsciente, aprender a fazer contato com o inconsciente, aprender a amar, aprender a ter contato com uma coisa maior do que a gente. Precisa aprender. Ué, criança vem sabendo, vírgula, vírgula, porque em cima da criança que vem aberta vem um monte de coisa. Mas olha, vamos falar do contato. O que vocês veem aqui? Vamos fazer contato, tá bom? Vamos fazer contato? O que está aqui? Uma moça, alguém falou. Uma idosa, alguém falou. Bom, levanta a mão quem vê a moça. Levanta a mão quem vê a idosa. Uma mulher com um casaco de pele, beleza. Deixa eu ver, vamos fazer uma pessoa que não veja a moça. Tem alguém que não vê a moça? Você. Então, agora nós vamos ajudar ela a ver a moça. Levanta a mão, para não falar todo mundo do mesmo jeito. Vamos ver o que acontece, vamos observar como a gente faz isso. Alguém quer ajudá-la a ver a moça? A moça está de lado, está olhando para trás, tem um colar. Viu? Gente, conseguimos fazer uma situação de passagem do inconsciente para o consciente? Conseguimos. Como nós fizemos isso? Ajudando, mas como que nós conseguimos ajudar ela? Hã? Incluindo, instruindo. O que é isso? O que é instruir? Diálogo, verdade, mas nós oferecemos a nossa percepção. Como? Mostrando os fatos, aspas, mostrando aquilo que eu percebo, como eu percebo, fazendo relações que facilitem ela para perceber. Considerando o ponto de vista dela. Isso. Se eu chego para ela e falo, olha, você ou isso, ou dizer, olha, a moça existe, e você não está vendo, então vai para a cadeia. Entendem? Ou vai para o manicômio. Tá? Ela, isso, perfeito. Então vejam, olha só, isso aqui é uma demonstração da estrutura perceptiva, hermenêutica, blá, 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 o que vocês quiserem, que é. Tem coisas que a gente percebe, tem coisas que a gente não percebe e os outros percebem. Se ela tiver abertura para escutar aquilo que a gente vai falar, e se a gente tiver abertura para descrever como é o processo perceptivo de cada um, está pronto, está feito. Beleza? Bom, só que, vamos lá, quero dar uma provocadinha um pouco diferente. Isso aqui eu vou pular. E aqui, o que vocês veem? Fala mais alto para mim que eu não escuto. Quadrados e círculos. Esse aqui já foi, já voltou. Ótimo. Círculos? Onde estão os círculos? Peraí. Os quadrados todo mundo vê? Alguém não vê quadrado? Todo mundo vê os quadrados. Círculos. Vamos pegar uma pessoa que não veja os círculos, vamos fazer a mesma coisa, tá bom? Vamos lá? Tá, vamos mostrar para ela onde estão os círculos. Tem várias pessoas que não estão vendo o círculo. Eu também não via. Onde estão os círculos? Ó, quem levantou a mão, levanta de novo lá. Ela que precisa entender, ó.
Olha, os círculos estão entre os quadrados. Viram? Quem é que viu o círculo agora? Estava lá o tempo todo, não estava? Olha, vocês veem, existe um fenômeno chamado resistência cognitiva. Não é nenhuma resistência aprendida. Tem figuras, quem estudou Rocha sabe, tem figuras que são mais bem vistas, é fácil de ver. Tem figuras que não são fáceis de ver. Essa é uma. Você ainda não viu, né? Viu? Viu. Alguém ainda não viu os círculos? Não viram os círculos? Jesus, vamos lá. Só um minuto, só um minuto. Ah, olha o círculo primeiro, o semicírculo primeiro. Então, olha, orientação. Eu sei que é forte esse negócio, mas vamos lá. Vamos tentar orientar as pessoas que não viram os círculos. Tem uma orientação aqui, olha. Olha os semicírculos primeiro. Vocês estão vendo os semicírculos? Posso desenhar um semicírculo? Bom, isso aqui é uma ajuda para falar de, isso aqui é uma ajuda para falar de situações que realmente são ambíguas, ambivalentes, difíceis de perceber. Agora, se tiver disposição, você vai lá e percebe. Quem queria? Indispensável, desde que o outro esteja aberto. Poderia ter alguém. Outro dia eu tinha um senhor fazendo uma reforma e estava pondo umas coisas de PVC. E aí falei, ah, é PVC, né? Ele falou, não, não é PVC, é plástico. Aí eu falei para ele, não, mas é que PVC é um tipo de plástico. Não, isso aqui é material ecológico, sabe? Ele não estava aberto, ele não queria que eu falasse nada, nada. Não adiantava eu falar ali, porque ele não ia querer saber. Pronto, acabou? Bom, o que leva uma pessoa a não querer saber? Como? Levanta a mão e fala, vai. Resistência. O que leva uma pessoa a ter resistência? Medo, alguém falou. Nós temos que levar por esse. O que o medo faz? Quando você está com medo, todas as comunicações entre sangue e células são restritas, contraídas, a adrenalina entra e só entra aquilo que é necessário para sobreviver naquele momento. O resto não entra mais. Cérebro reptiliano, cérebro de. Como chama esse cérebro aqui embaixo? Quando você liga ao modo de sobrevivência, não tem nuance, é sim ou não. Ou eu estou a salvo ou eu não estou. Medo. Bom, não estou descobrindo nenhuma grande coisa, verdade? Todo mundo sabe que a gente está com medo. Mas o que o medo faz? O medo enrijece aquela coisa lá. Deixa eu botar lá de. O medo faz com que a gente entre nessa situação. Então o problema não sou eu, o problema é o outro, lógico. Não sou eu que sou agressivo, é o outro que é, sempre. Não sou eu que tenho razão. Eu tenho razão, o outro nunca tem razão.
Vou dar uma viajadinha aqui, mas mais ou menos, tá bom? Não é muito. Na gestalterapia também tem um cara muito interessante, tem uma live, depois a gente pode falar sobre isso, que ele fala que existem, para você ter uma mudança na sociedade, tem que ter 4 elementos trabalhando juntos. O primeiro é você entender que tudo é um campo. Por exemplo, aquela figura que a gente estava vendo, ela é um campo. Ela, ela tem uma totalidade que inclui diferentes elementos conforme a visão. E sempre é assim. Combinado? Não existe um campo que não tenha ambiguidade, ambivalência, que não possa ter sombra, que não possa ser visto de outro jeito. Não existe um campo que seja unilateral, como que a pessoa falou lá, consciência unilateral. Enfim, a gente fala disso, né, no Jung. Não existe um campo que possa ser compreendido desse jeito. Não existe. Estamos de acordo? Então, a primeira coisa é entender que existe um campo que é muito maior do que eu. Humildade, sei lá o que for. Você queria falar? Tá bom, daqui a pouco eu esqueci, agora eu lembrei. Bom, campo. O campo tem uma complexidade. Complexidade a gente pode falar um monte aqui. Mas complexidade do Morin, incluir o erro, a incerteza, a ilusão, todas as coisas que tende a deixar fora, elas precisam ser incluídas. Com que certeza eu sei que eu vou estar vivo daqui a 1h30, ou a 20 minutos, ou 10, ou 1 segundo, que seja. Então, a complexidade inclui a, a compreensão de que tudo tem 2 lados no mínimo, igualmente válidos, e de que a contradição é apenas uma limitação da consciência que está percebendo, e não da figura. A figura não tem nada a ver com isso. Os círculos estavam sempre lá, os quadrados estavam sempre lá. Aí tem o partido dos quadrados e o partido dos círculos, tá certo? Aí nós vamos brigar, lutar pelo poder para dizer, não, aqui tem círculos. Não, aqui não tem círculos, tem só quadrados. Então, o campo tem uma complexidade. Estamos juntos? Estou falando de uma maneira muito simples, tá bom? Porque dava para a gente discutir isso de outra maneira. Na complexidade, o que é necessário? Nós fizemos isso aqui. É necessário suporte. Nós demos suporte à complexidade aqui. Como que nós fizemos isso? A pessoa não vê, a gente explica. É simples assim. Mas isso é um belo suporte. Você vai acompanhando o que ela está conseguindo perceber e vai pondo inputs, e à medida que ela vai caminhando, você vai junto com ela e fala, pronto, isso é suporte. De novo, tem 1000 nuances aqui para a gente falar do suporte. Mas suporte é acompanhar a pessoa na necessidade que ela tem. Beleza? Quando essas 3 coisas, a compreensão dessas 3 coisas caminham com harmonia, vamos falar assim, caminham juntas, pode existir uma mudança. Se não, é regressão. Senão as pessoas se aglutinam nos iguais. Tem uma experiência muito louca que eles pegaram cristãos, judeus e muçulmanos e botaram numa mesma igreja. Puseram para ver filmes, vídeos interessantes, voltaram, sentaram, conversaram, tal, tal. Puseram para ver filmes em que se falava da morte, da possibilidade da morte, uma coisa um pouco assustadora. Voltaram, sentaram em grupos de pertinência. Católicos sentaram perto de católicos, muçulmanos perto de muçulmanos, judeus perto de judeus. Então, quando existem situações de estresse, as pessoas tentam se reunir aqueles que pensam igual. Até aí está tudo bem. O que não está bem é quando começa a destruir a crença e a possibilidade de que o outro pense diferente. Tá bom assim? É isso. Então, quais são as condições de suporte que nós estamos criando para a diferença? Estou nem falando no coisa woke, da diversidade. Não, a diferença básica quando
Duas pessoas vão atravessar um farol, tem percebido que está todo mundo nervoso, querendo bater um no outro? Então, assim, quando não tem condições de suporte, o que acontece é violência e continua tudo igual. Continua tudo igual, nada muda. Bom, era isso. Perguntas, se vocês tiverem, por favor. Por favor. Então, essa fronteira, esse contato que existe entre o que a gente está no inconsciente para. Calma, deixa eu reformular a pergunta. Eu quero entender melhor o que está. Seria esse campo de suporte que está entre o que está no inconsciente para passar para o consciente, sem que haja a projeção, talvez, dessa maneira agressiva, violenta, impositiva, seria um campo de suporte às diferenças, um campo de suporte adequado. Afeto, tá, paciência, noção do outro, noção de si perante o outro, do outro perante si. Ok, é isso. Bom, obrigado pela pergunta, porque aí eu vou puxar de novo a sardinha para minha sardinha, né? Que é o diálogo. Então, o diálogo faz tudo isso. O diálogo não é tão simples quanto a gente pensa, mas também é mais simples do que a gente imagina. Tudo é e não é ao mesmo tempo, certo? Então, diálogo, assim, na raiz da história, o diálogo é aquilo que atravessa. Estou dando aula para um povo aqui dessa matéria, e eu não vou adiantar muito, porque senão vai chegar na próxima aula e vocês já vão saber de tudo. Mas é assim, oi, a gente aprende por repetição. É verdade. Tá bom, pode falar que tudo bem. Ah, tá bom. Isso faz de conta que não entendeu. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. É isso. Bom, vamos lá só na etimologia da palavra. Tá bom? Dia, logos. Dia não é dia é dois. Como chama isso? A gente está numa dualidade também. Dia é dois. Mas dia significa através. Então, por exemplo, diâmetro é uma linha que atravessa o círculo passando pelo centro, verdade? Uma cortina de seda diáfana, a luz atravessa a cortina. Então, essa cortina diáfana. Então, dia significa através. E logos, vamos lá. O que é logos? Razão, que, com pensamento, palavra, lógica tem a ver com logos, mas tem uma percepção de logos que é assim, Jesus Cristo era o logos, né? Tá bom? De novo, tem uma dimensão muito ampla. Mas vamos mais devagarzinho aqui, porque senão logos, oi? Não, não. Sim, ele pode ser um ponto de partida, mas no sentido mais assim que me interessa trazer mais agora é logos significa sentido. Então, quando um sentido atravessa, existe diálogo. Eu vou falar depois na aula e eu dar esse exemplo, mas paciência, quem já está aqui já vai ver. Vou ter que dar outro exemplo. Então é assim, ó, detesto cachorros. Tudo bem? Mais ou menos, né? Aqui
Mas tudo bem, né? Tá? Você deve ter trauma com o cachorro. Bom, já é uma tentativa de compreender o que está acontecendo aqui. Porque, na verdade, não está tudo bem. Vocês entenderam por que eu não gosto de cachorro? Nada, né? Eu só falei que não gosto. Olha, se vocês olharem bem, eu tenho aqui duas cicatrizes de quando eu era pequeno, de uma mordida que eu levei. Tive que tomar 4 pontos aqui por causa de uma mordida que eu levei. Ah, entenderam? Entenderam que eu não gosto de cachorro? Fez sentido para vocês? O sentido atravessou? Vocês têm alguma dúvida a respeito de por que eu não gosto de cachorro? Diálogo. Diálogo é isso. É quando eu entendo o outro de uma maneira que eu sou capaz de entender completamente. Agora, vou pedir para vocês, já que eu não gosto de cachorro, vocês saem dessa sala agora, todo mundo não gosta de cachorro junto comigo, tudo bem? Não é assim que funciona. O fato de vocês terem entendido 100% de por que eu não gosto de cachorro, não obriga ninguém a ter a mesma opinião, a seguir o mesmo caminho. Olha, não é qualquer coisa, não é qualquer conversa que chega nesse resultado. Verdade? Vocês entenderem completamente uma situação que é completamente diversa a vocês. Isso é o diálogo. Esse é o campo do diálogo. Não precisamos concordar, nem discordar. Aqui e depois ali, tá? Ah, no microfone. Tá. Isso, isso, isso. Então, olha, é isso. Vem o julgamento. O julgamento é outra daquelas coisas que fazem com que se crie a resistência daquela passagem do consciente para o inconsciente. Certo? Então, precisa ultrapassar o julgamento, ir para além do julgamento para perguntar por que você não gosta? O que aconteceu? Que é o que o povo não faz. Por que você gosta do Bolsonaro? Por que você gosta do Lula? Ou por que você gosta do Trump? Vai lá. Tudo bem? Você comentou sobre o que faz essa barreira da resistência ter a ver com o medo. Aí eu fiquei pensando, então essa escuta, esse acolhimento que vem desse diálogo é sobre dar sentido ao medo do outro? Por exemplo, no que você deu sobre, é sobre a gente acolher e compreender o teu medo de cachorro, de certa maneira. Boa pergunta, boa pergunta. Mas eu poderia ter dito para vocês uma coisa, essa é uma situação real. Detesto batata frita. Tudo bem? Esse era o meu sogro que teve num campo de concentração na Segunda Guerra Mundial e só tinha batata. Então não é que ele tinha medo. Ele tinha alguma situação dentro dele que não é possível fazer aquela passagem de uma maneira normal, aspas. Todo mundo, porque traz reminiscências ruins, ou porque seja, tem muitos motivos para o enrijecimento nessa barreira consciente e inconsciente, nessa passagem consciente e inconsciente. Não obrigatoriamente o medo, mas o medo é um grande deles. Porque se, nossa, estou usando muitos exemplos hoje da minha família. Mas minha mãe, tá bom, minha mãe, quando eu tinha 4 anos, teve lá uma convulsão infantil. Minha avó, que era católica, 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 chegou do lado dela quando ela voltou e falou: Filha, reza, 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 que o diabo tomou conta do seu corpo. Ela ficou morrendo de medo de tudo. Agora ela voltou da anestesia, da cirurgia que ela fez ontem, anteontem, e estava com a peridural, porque ela quebrou o fêmur, apavorada, porque tinha perdido contato com as pernas. Então, sabe, cria a estrutura da pessoa
Todos nós temos. A estrutura da pessoa tem os seus pontos frágeis. Tem gente que aproveita deles. Se tem a ver com vulnerabilidade, puxa, nunca pensei nisso, mas com certeza tem. A coisa da fragilidade e da vulnerabilidade. Tem um TED famoso da vulnerabilidade, assuma a sua vulnerabilidade. É importante, não é importante que você tenha que ser forte o tempo inteiro, que você tenha que saber tudo o tempo inteiro. Isso é impossível, isso é ilusão absurda, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu evitei falar essa linguagem, que nós estamos mais familiarizados, quis ir por um outro caminho, porque é com os não iniciados, né? Como você entende o que é um trauma? Bom, um trauma é uma experiência difícil de cada um, pronto, verdade? É difícil para certas pessoas fazer certas coisas. Para outras, é moleza. Oi? É alguma coisa com que você não consegue. Aí você vai para terapia e o terapeuta. Eu, última. Falou que não gosta de cachorro, né? Entendi os teus motivos, mas quando a gente entra naquele campo que você não gosta e bate em cachorro, quer matar o cachorro, como é esse contraponto? Eu não pode passar pela minha compreensão isso, entendeu? Eu entendo o porquê, mas e esse contraponto, né? Como que a gente trabalha isso? Na verdade, eu gosto de cachorro, tenho cachorro e adoro cachorro. Eu criei um clima, mas, mas a pergunta é boa. Porque tudo bem, podia estar odiando o cachorro, podia estar odiando a esquerda, a direita, o centro, os velhos, os moços, os gays, os não sei o quê. Podia, né? E vou bater neles. O que é isso? Falem. O que é isso psicologicamente? Projeção da sombra. Ver alguma coisa que eu reconheço, mas não admito dentro de mim, vou acabar com aquela coisa. Mas o problema é meu. A gente não é responsável pelos sentimentos que a gente desperta nos outros. Mas o que a gente tem, a gente é. Aí eu vou mudar todo mundo, né? Então, ah, os homens são péssimos, as mulheres são péssimas, sei lá, eu quem. Então tira os homens, tira as mulheres. Não é assim? Pronto, acabou. Está resolvido, né? Não sei se eu respondi. Oi, claro. Mas não obrigatoriamente. A partir do diálogo, eu ou o outro podemos mudar. Podemos radicalmente, não obrigatoriamente. É isso do cachorro, por exemplo. Ah, então entenderam por que ele não gosta de cachorro. Ah, então vou mudar de ideia a respeito do cachorro. Não, pode ser que eu mude, pode ser. Eu vou fazer uma colocação que talvez assuste um pouco, tá? Mas onde está o Bolsonaro em mim? Onde está o Lula? Onde está o Centrão em mim? Tá? Como é que eu lido com isso? Porque aí eu projeto, eu quero matar o Bolsonaro, eu quero matar o Lula, eu quero matar todo o Centrão e essa linha tênue que me leva a olhar isso em mim e ver que está em mim. Por isso eu reconheço o outro. Senão eu não reconheço, sabe? O que o Bolsonaro representa antes, de alguma forma, está em mim. E aí eu reconheço para assim, peraí. E é interessante, porque eu me pego de vez em quando, assim,
Bolsonaro é o que é, mas de vez em quando ele fala umas verdades. O Lula é o que é, mas de vez em quando ele fala umas verdades. É a gente refletir em cima disso em nós. Obrigado, obrigado. Então, isso é o campo. Tudo está em tudo, tá bom? Tudo está em tudo. Vai lá, vai lá, vai lá. Rapidinho. A gente está focando no diálogo entre o eu e o outro externo, mas tem o diálogo do eu e o outro interno. Conteúdos que vêm para nossa consciência, a gente não sabe por quê, não faz o diálogo e essa resistência sai reproduzindo. Então tem todo um diálogo que acontece dentro de nós também, com a gente. Totalmente. Totalmente, totalmente, totalmente. Muito bem lembrado. É isso aí. Obrigado.